A graça e a paz de Cristo. Seja bem-vindo ao dia 10 de setembro de 2025. Nós estamos lendo a Bíblia nesse mês de setembro, no livro de Provérbios, que tem 31 capítulos. É um livro que traz direcionamento para a nossa vida, tanto no aspecto espiritual, quanto para as nossas emoções, quanto para o nosso corpo físico. Quando você lê o livro de Provérbios, que é formado por 31 capítulos, você pode ler um capítulo por dia. E você consegue ler durante um mês esse livro por completo. Nesse mês de setembro, que tem 30 dias, nós vamos ler um capítulo por dia. No dia 30, nós vamos ler os capítulos 30 e 31. Nos meses em que nós temos 31 dias, temos a chance de ler um capítulo por dia e completar a leitura e a meditação no livro de Provérbios. Então, Provérbios é um livro que você pode ter como um livro para ler sempre na sua vida. Tem um livro que fala que, se você ler Provérbios e colocar em prática durante 2 anos, todos os meses, você toma decisões mais inteligentes. E que se você fizer isso durante 5 anos, você prospera em todas as áreas da sua vida. Veja que isso tem sentido. Um ano tem 12 meses. Se você faz isso em 2 anos, você aplicou Provérbios 24 vezes. Se você faz isso durante 5 anos, você terá aplicado Provérbios, lido e aplicado 60 vezes. Então, imagine você colocando em prática os conselhos de Provérbios 60 vezes na vida. Você vai desenvolver bons hábitos que vão fazer a sua vida fluir para o bem. Hoje é dia 10 de setembro, então nós vamos meditar em Provérbios capítulo 10, e Provérbios 10 nos traz várias orientações a respeito da obediência aos pais, fala sobre a honestidade, fala sobre o valor do trabalho e em combate a todo tipo de preguiça, fala a, sobre as nossas palavras, como você fala a respeito das coisas da vida, o que você fala, em que momento você fala com o seu marido, com os seus filhos, com seus colegas, com os seus subordinados, com os seus superiores, com os seus irmãos em Cristo, como você lida com as pessoas, como você se porta na forma como você fala, como você trata as pessoas. E fala que quando o Senhor nos abençoa, Ele nos traz a bênção de forma completa. A bênção que o Senhor entrega para nós, ela nos traz riqueza, no sentido de que ficamos muito alegres, e não traz consigo dores. Muitas vezes nós corremos atrás de alguma coisa, fazendo com a nossa própria força, recebemos aquela vitória, mas junto com aquela vitória vem alguma amargura, porque nós forçamos a porta. Mas o texto de Provérbios 10, que nós vamos ler agora, revela que quando nós fazemos as coisas na direção de Deus, quando vem pela bênção de Deus, a bênção ela vem completa. Ela vem e ela não traz consigo dores. Então vamos ler aqui esse texto de Provérbios 10. Versículo 1. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Esse texto nos fala que, como filhos que somos dos nossos pais, devemos honrá-los buscando sabedoria. Nós já lemos Provérbios 8 e Provérbios 9. Os 2 capítulos falam sobre o valor da sabedoria. Em Provérbios 8 está escrito que sabedoria é você andar buscando conhecimento, entendimento, honestidade, correção, discernimento, retidão,
caminhar na verdade e andar com retidão. Em Provérbios 9, nós lemos que a sabedoria ela tem 7 colunas. E nós dissemos que as colunas da sabedoria são a instrução, você deve buscar instrução para tudo nessa vida, o conselho, antes de você tomar alguma decisão, você deve buscar os conselhos de pessoas que são experientes e que podem ajudar você, pessoas que têm resultados favoráveis na vida. Depois, conhecimento, você deve anotar aquilo que você colhe de instrução e de conselho. E inteligência, para pensar a respeito dos conhecimentos que você anotou, que você recebeu pela instrução e pelos conselhos, usando a sua razão, a inteligência, para ter entendimento das coisas e com entendimento ter discernimento e prudência. Então, as 7 colunas da sabedoria são instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. São as 7 colunas. Então, quando o versículo 1 aqui fala, o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe, nós estamos lembrando que a sabedoria é buscar verdade, retidão, correção, orientação, conselho, instrução, entendimento, inteligência, discernimento, para ter entendimento e tomar decisões com prudência. Com isso, você vai trazer alegria para o seu pai e vai trazer alegria também para a sua mãe. Nós lemos em Provérbios 9, na parte final, que a falta de juízo, ela se mostra como uma mulher que chama as pessoas para que sigam o caminho da falta de juízo, para que andem no vício, na mentira, na bebedice, no adultério, na trapaça, no falso testemunho, na ira, na mágoa, no ódio, na raiva, na falta de paciência, no rancor. Tudo isso são coisas que levam à falta de juízo e que trazem a divisão, a separação. E esse versículo 1 também é um convite para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avô, para você que é avó, tio, tia, para que vocês cuidem das crianças e adolescentes e jovens da sua família, que vocês tenham a palavra de Deus para ensinar a eles, para contar as histórias da Bíblia e trazer conselhos, instrução, orientação, para que eles cresçam no caminho de Deus. Porque se de um lado o texto fala que o filho sábio traz alegria para o pai e para a mãe, de outro lado, ele significa que o pai e a mãe têm a missão, o compromisso, a responsabilidade de orientar os filhos no caminho do Senhor. Agora o versículo 2. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Do que adianta ganhar 200 mil reais com corrupção, ser descoberto e depois ter que gastar 500 mil reais pagando advogados para fazer a defesa num processo criminal para conseguir receber a liberdade? Do que adianta receber muito dinheiro e ter que desembolsar esse dinheiro para pagar tantos e tantos caminhos para manter aquela desonestidade? Então, aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Quando você é honesto, você sabe o que você fez, você sabe que você não deve nada para ninguém, você sabe que você não está na dependência de alguém. Versículo 3. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. Então Deus cuida daqueles que agem com a bondade e Deus faz que os maus paguem pelas consequências dos seus atos. Você pode pensar assim, mas o mal lá está ganhando um monte de dinheiro. Ele pode estar ganhando um monte de dinheiro, mas você sabe se ele tem paz no coração? Porque todo mundo quer ter
paz, harmonia, tranquilidade. Os maus, eles podem conseguir alguma coisa, mas a paz eles não têm. Outro dia ouvi o testemunho de um homem que dizia que trabalhava com o crime e que tinha muito dinheiro, mas que quando chegava à noite ele não dormia porque ele não conseguia ter paz de espírito. Versículo 4: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Então, a Bíblia condena a preguiça lá em Provérbios, no capítulo 6. Lá está escrito que nós devemos observar a formiga, que trabalha não tendo líder, não tendo chefe, não tendo superior. Então a formiga, ela faz o seu trabalho no verão para que no período do inverno ela possa descansar. Então, a Provérbios 6 fala sobre ser dedicado ao trabalho. E aqui essa ideia é reforçada. 5. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Então nós precisamos lançar sementes e também precisamos estar prontos para receber o resultado dessa semente. Precisamos estar em cada tempo ligados em relação àquilo que devemos fazer. Versículo 6. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. 7. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. O versículo 7 nos faz pensar, quando alguém fala do seu nome, o que pensam a seu respeito? Quando falam do seu nome, lembram de você como uma bênção ou lembram de você como alguém que deve ser esquecido em razão do mal que praticou? Como você trata as pessoas, como você fala com as pessoas, como você recebe as pessoas. Porque veja o versículo 6 ali no topo da tela. Os bons são abençoados. Os bons são bem-vindos, os bons são bem falados, são lembrados como pessoas que realmente ajudam e demonstram amor. Agora, as palavras dos maus escondem a sua violência. Versículo 7. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. 8. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Então, nós vemos aqui que Provérbios 10 fala muito sobre o cuidado em relação ao que nós dizemos, como dizemos, por que dizemos, em que momento dizemos e como tratamos as pessoas ao redor. Nós devemos evitar o mal, tratar bem as pessoas para sermos lembrados como pessoas que fazem a diferença e refletem a glória de Deus ao nosso redor. Precisamos aceitar os conselhos bons e andar neles. Agora, quem não presta atenção com o que fala, acaba na desgraça. 9. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Cedo ou tarde, quem age com desonestidade acaba sendo descoberto. Versículo 10. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Veja que o versículo 10 mostra que fazer uma crítica, as pessoas falam assim, você não pode criticar ninguém. Não é que não podemos criticar ninguém, é que quando criticamos, precisamos mostrar onde está o erro e dizer qual é a solução. O problema é que as pessoas criticam para falar mal. Elas não criticam com sinceridade, com o objetivo de ver o bem do próximo. Muitas vezes nós criticamos alguém pela inveja. Ah, o fulano comprou um carro novo e ele nem precisava. No meio de uma fala dessa, pode estar em oculto um sentimento de inveja. Agora,
Se a pessoa tem condições, a pessoa não vai ficar em uma situação financeira difícil porque ela realmente tem recursos para aquilo e aquilo faz bem para ela, por que ela não pode comprar? Então veja que a crítica, agora uma pessoa que compra um carro e que vai assumir um financiamento e não tem condições de comprar, então você pode dizer, por que você comprou esse carro? Esse carro não é bom para você, porque agora você não tem condições para isso e você não precisa ostentar e querer aparecer que está bem quando na realidade não tem esse recurso. Então eu estou fazendo uma crítica, mas para o bem da pessoa. Eu estou falando com franqueza. Então, quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Versículo 11. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. 12. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. O versículo 12 está dizendo para cuidar do nosso coração e perdoar as pessoas. Muitas vezes nós guardamos mágoa, ódio. Isso traz brigas. Cuide do seu coração. Veja o que precisa ser lavado. Será que você tem carregado mágoa, raiva, ódio de alguém porque alguém disse alguma coisa para você? Lembre, se você, quando estou falando isso para você, se essa palavra tocou em você, pense assim: se aquela pessoa falou aquilo para mim e eu estou sentindo mágoa e ódio e rancor e raiva, imagine o que eu falei e não gerou, porque eu coloquei uma palavra de maneira inadequada num lugar, o que não gerou no coração das pessoas com quem eu lido. Então, o ódio no nosso coração nos ensina que precisamos perdoar, mas também nos ensina como devemos tratar as pessoas. Nos ensina a ter cuidado, porque assim como nós somos feridos e machucados, se fizermos as mesmas coisas, estamos ferindo e machucando outras pessoas. Cuidado para que você não seja a pessoa que tem a raiva e o ódio e desconta nos outros. Começa a tratar mal os outros. Cuide do seu coração para ver se não é você que precisa tratar a mágoa do seu coração para conseguir tratar bem as outras pessoas. Não deixe que isso se reflita para os outros. Porque às vezes você é pai, você é mãe, você é filho, você é filha e você está descontando o que fazem de mal a você no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, sobre as pessoas da sua família. Veja se de repente você não tem que mudar de trabalho, mudar de faculdade, de escola, de repente para neutralizar o mal que você sofre naquele ambiente específico. Versículo 13. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. O versículo 13 fala que você tem que corrigir, colocar castigo em quem fala palavras negativas para que a pessoa entenda. Você entenda que ela errou na forma como falou, na hora que falou e como falou. Você tem que dizer para a pessoa: você não vai falar assim comigo. Você não vai me tratar assim. Veja, você está subindo muito o tom de voz. Né? Você que é marido, você que é esposa, tem que dizer quando acontece alguma coisa que você precisa situar a pessoa. Dizer assim: eu sou o seu marido. Você que é esposa deve dizer, né, quando o seu marido sobe o tom, dizer: ei, você está falando com a sua esposa. Você precisa chamar a atenção para que a pessoa atente que como está tratando você. O seu filho, a sua filha, você deve dizer: você está falando com o seu pai, você está falando com a sua mãe. Veja como você fala. Porque chamar a atenção é importante para que a pessoa se situe. Versículo 14. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça.
O versículo 14 fala assim, ó, os sábios guardam todo o conhecimento que podem. Eles procuram cada vez mais e mais conhecimento. Tudo que eles puderem aprender, eles aprendem. Agora o tolo, quando fala, logo traz desgraça, não sabe o que dizer. Versículo 15. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Riqueza fala sobre conhecimento na vida espiritual, sobre conhecimento na vida emocional e sobre conhecimento quanto ao cuidado do corpo. Riqueza não se refere apenas a dinheiro. Quando você conversa com as pessoas que têm dinheiro, que elas têm riqueza, você percebe que elas cuidam da espiritualidade delas, elas cuidam das emoções delas e elas cuidam da sua atividade física e cuidam de buscar conhecimento para poderem lidar com negócios. Agora, a pobreza é falta de conhecimento. A pobreza é falta de espiritualidade. Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Então, os pobres fala sobre aqueles que precisam receber a Deus, aqueles que precisam buscar a Deus. Deus quer trazer riquezas espirituais àqueles que precisam. Então, busque a Deus, cuide da sua alma. A alma envolve os pensamentos, os desejos e as vontades. E cuide do seu corpo. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. 16. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. 17. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Aceite a repreensão. A repreensão é boa, porque desvia você do caminho do erro. 18. Com as suas palavras o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Então, se você está com ódio de alguém, se você tem raiva de alguém, se você trata aquela pessoa que você guarda a mágoa, dizendo está tudo bem, você cumprimenta a pessoa com falsidade, mas dentro do seu coração você está com ódio, você está sendo mentiroso, está sendo mentirosa. A mentira vai arruinar a sua vida. Nós lemos em Provérbios 8 que a sabedoria trabalha com a verdade. Versículo 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. 20. As palavras dos bons são como a prata pura, as ideias dos maus não têm valor. 21. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. Então nós temos aqui 19, 20 e 21 versículos que estão falando a respeito da nossa palavra. Fale pouco. Versículo 19, versículo 20, fale o que é prata pura, ou seja, fale o que tem valor. Versículo 21, as palavras dos bons fazem bem a muita gente. Fale quando você sabe que aquilo que você vai dizer ajudará muitas pessoas. Se não for para falar aquilo que é bom, que edifica, que traz vida, então se cale, porque é melhor você dizer o que traz vida do que você falar o que vai arruinar muita gente. Versículo 22 é o versículo que diz: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Então esse versículo 22 é o versículo que nós queremos destacar aqui em Provérbios 10. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. 23. Para o malvado fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. 24. Quando o mal tem medo, então o 23 fala que quem é sábio e sensato tem prazer na sabedoria. O 24. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. 25. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. O 25 fala que fazer a coisa errada, que é o que os maus fazem, sempre vai trazer uma tempestade em algum momento. A tempestade vem de repente. A pessoa que faz a coisa errada pensa que vai prosperar, mas a tempestade virá.
Agora, os honestos sempre ficam firmes. Podem vir adversidades e dificuldades, mas aquele que é honesto sempre consegue se levantar, sempre consegue se reerguer. 26. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Você sabe que vinagre não serve para nada nos dentes, serve só para gerar ardência na boca, e fumaça nos olhos serve só para irritar os olhos. 27. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Se você não cuidar do que você fala, do que você faz, com quem você anda, você pode morrer antes do tempo. Mas se você teme ao Senhor, temer ao Senhor significa ter respeito extremo por Ele. Se você tem extremo respeito e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você tem vida longa. 28. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. 29. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. 30. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. Os maus, aqueles que não administram bem os seus recursos. O 30. As pessoas direitas estarão sempre em segurança. Está dizendo no sentido de as pessoas que administram os seus recursos de maneira direita estarão sempre em segurança. As pessoas que andam com pessoas corretas estarão sempre em segurança. Mas os maus não terão onde morar. Os que andam com más companhias acabam perdendo os seus recursos. 31. As pessoas honestas dizem coisas sábias, mas quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Veja que o 32 fala que as pessoas direitas sabem dizer coisas agradáveis, mas os maus estão sempre ofendendo os outros. Cuide de como está indo o seu coração, cuide dos seus sentimentos, das suas emoções, para que você não acabe ferindo e machucando as pessoas que você ama e as pessoas com quem você trabalha e com quem você estuda, os seus vizinhos também. Cuide do seu coração para que você possa dizer coisas agradáveis. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém.